Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Você pode se colocar de pé para dizer isso? És fiel em todo tempo. Cante. Em todo tempo tu és tão. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meu fogo na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. Levante a sua mão mais alto que você puder e cante. É fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, diga. Tua bondade me seguirá. Diga. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá. Eu quero ouvir você cantar tua bondade. Tua bondade me seguirá. Diga. Tua bondade me seguirá. Eu me rendo a Ti, Te entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel, diga, levante a sua mão e diga. És fiel em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Levante a sua mão e diga: eu cantarei. Eu cantarei da bondade de Deus. Pra encerrar bonito, diga: eu cantarei da bondade de Deus. Aplauda Ele mais forte que você puder. Aleluia. Jesus é forte. Pode adorar que é forte. Aleluia. Glória a Deus. É para Ele. Não é para homem não, é para Ele. Ele é Deus. Ele é Senhor. Glória a Deus. Eu estava em São Paulo hoje. Nós estávamos lá e levei nossos cartazes ali no bairro do Brás, em vários lugares. E muitas pessoas que já tiveram até aqui. E para você saber a importância dessa cidade de Mariporã. Mariporã está sendo conhecida não
não só pela cidade das águas, mas pela palavra de Deus. Não existe nada mais importante na terra do que a palavra de Deus. Se você conhece, você me fala. Porque Jesus é a palavra. Porque não tem outra coisa mais importante. Nada nesse mundo mais importante que a palavra de Deus. Você vai ouvir a palavra de Deus 12 dias. Irmão, é maravilhoso o janeiro profético. Eu tenho andado por aí em todos os bairros e tenho visto o mover que a palavra está fazendo. Quero agradecer Miqueias, banda. Deus abençoe você de casa, tá? Venha mais vezes aí, tá bom? Quem convida você aí e venha mais vezes, você e a banda. Deus abençoe e que você entre nesse mesmo caminho conosco aí para ganhar vidas pelo esse Brasil afora aí, em nome de Jesus. Amém? Quem veio ouvir a palavra de Deus, pega a tua Bíblia, levante. Isso, pegue ela. Não tenho. Irmão, celular não é Bíblia, por favor. Eu tenho um iPhone 17, deixa em casa. Deixa em casa, aqui você não precisa trazer. Aqui você traga a Bíblia. Aqui traga a Bíblia. Você vai pegar a Bíblia, caneta e papel. Vem aqui, bispo. Eu estou te falando para você, vai pegar a Bíblia, caneta e papel. Você nunca mais vai esquecer cada dia de palavra que está vindo aqui. Eu disse para você, segunda foi... O que foi segunda que o pastor pregou? Preparação. É quarta-feira, nós estamos virando direto. Terça-feira, unidade, juntos, comunhão. E ontem, a fonte, caminho, junto de Deus. E hoje tem uma palavra aqui nesse coraçãozinho, que vai sair para nós. Então, se você veio com o celular, eu vou tomar o seu celular. Mas se você veio com Bíblia, nós vamos adorar juntos. Amém? Estenda as mãos para cá, por favor. Glória a Deus. Quem foi em banheiro já foi, tá? Tem 3 banheiros aqui, 5 lá em cima. Mas agora é hora de nós ouvirmos. Porque tem uma palavra para a sua vida. Pai, nós te agradecemos essa noite. Esse ministério, meu Deus, não há outro caminho a não ser a palavra. Foi fundado e o nome dele é Catedral Palavra da Vida. Catedral quer dizer autoridade, cátedra. Meu Deus, e em nome do Senhor Jesus Cristo, a palavra que vai sair desse púlpito, através da vida do teu filho, que o Senhor colocou, vai mudar a história de muita gente. Vai transformar e vai tirar de prisões espirituais. E vai se levantar e renovar vidas. E 2026 não é palavra de jargão. Não é palavra, meu Deus, para poder, Senhor, pular um dia, não. Eles vão andar com a palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, abre os nossos corações nesse 4º dia do mês Abib. Amém. Deus abençoe. Não sei se está bom. Glória a Deus. Amém. Paz de Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar, fica à vontade. Vocês me escutam bem aí no fundo? Dá um glória aí, quem está me escutando bem. Aleluia. Deus tem uma palavra para a gente, você crê? Quando eu recebi o convite, queria aqui agradecer nosso pastor Marcelo, pastor Joãozinho, toda a liderança da igreja. Não sei o que eles veem em mim, mas se Jesus me chamou, eis-me aqui, Senhor. O que eu pedi para Deus foi uma mente sincera, um coração puro, vontade de estar aqui e uma palavra do céu. Então eu tenho certeza que o Senhor tem algo a falar comigo, com você. Mas antes de a gente abrir o texto, eu queria que você fechasse seus olhos. A gente já orou. Mas essa hora eu queria que você pensasse o que é que eu e você viemos fazer aqui nessa noite. Pensa comigo. Por que nós viemos aqui? E de tudo que passou na sua cabeça, que o principal seja, eu vim aqui para adorar ao Senhor, de todo o meu coração, de toda a minha força, para a glória dEle. Amém? Quando eu recebi a data de pregação, eu fui escrever a mensagem, eu escrevi Abril com U. Eu falei, meu Deus, que erro de português tão drástico. Abril é com L. E apaguei. E o computador devolveu Abril com U.
E eu apaguei. E o computador devolveu, abriu com um. Eu falei, peraí. Senhor, o que o Senhor tem para mim, Senhor? O que o Senhor tem para nós? Em abril, eu vou abrir. Em abril, será o tempo que eu vou abrir. E aí ele me deu uma palavra, um motivo, uma causa. E o meu coração está aqui, a minha mente está aqui. Eu desejo que o seu e a sua também esteja. E que Jesus seja glorificado por nós, amém? Segundo livro de Reis, capítulo número 3. Vai comigo, por favor, pode ficar sentado. Prometo que eu não vou demorar, mas também não vou ser rápido. Mas eu desejo que a palavra faça muito barulho dentro de você. Desejo que a palavra de Deus penetre até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, porque ela é apta para discernir vontade e intenção. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz misericórdia. Diz assim: Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel, em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá. E reinou 12 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas não como seu pai e a sua mãe, pois ele derrubou a coluna sagrada de Baal, que seu pai havia feito. No entanto, persistiu no pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha levado a Israel a cometer, e não se afastou deles. Ora, Messa, rei de Moabe, criava ovelhas e pagava como tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Contudo, depois que Acabe morreu, o rei de Moabe rebelou-se contra o rei de Israel. Então, naquela ocasião, o rei Jorão partiu de Samaria, mobilizou todo Israel e também enviou mensagens ao rei Josafá, dizendo: o rei de Moabe rebelou-se contra mim. Você vai me acompanhar nesta guerra? E ele respondeu: sim, eu irei. Eu sou como você. O meu povo é com o teu povo e os meus cavalos são como se fossem os seus. E também perguntou: por qual caminho atacaremos? E Jorão respondeu: pelo deserto de Edom. Então o rei de Israel partiu com o rei de Judá e também com o rei de Edom. Depois de vagarem a pé por 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. E o rei de Israel então exclamou: e agora, será que o Senhor nos ajuntou 3 reis para nos entregar nas mãos de Moabe? Josafá, porém, perguntou: será que aqui há um profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por meio dele? E um oficial do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Sefate, está aqui. Ele costumava derramar águas nas mãos de Elias. E Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram para falar com o profeta. E Eliseu, aos vê-los, disse ao rei de Israel: o que é que eu tenho a ver com você? Vá consultar os profetas do seu pai e da sua mãe. E o rei de Israel, porém, insistiu: não, pois foi o Senhor que nos ajuntou 3 reis para nos entregar nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, a quem eu sirvo, se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia nem para você, atenção alguma lhe daria. Agora, traga-me um arpista. Então o arpista tocava, e a mão do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse: assim diz o Senhor: cavem muitas cisternas neste vale. Algumas versões está: cavem muitas covas. Pois assim diz o Senhor: vocês não verão vento, nem chuva. Contudo, este vale ficará cheio de água, e vocês e os seus rebanhos e os seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda é pouco. Repete comigo. Mas para o Senhor isso ainda é pouco. Mais forte, com voz de crente.
Mas para o Senhor, isso ainda é pouco. Ele também entregará Moabe nas suas mãos. Vocês destruirão todas as suas cidades fortificadas e todas as suas cidades importantes. Derrubarão todas as melhores árvores, taparão todas as fontes, destruirão com pedras todas as terras férteis. No dia seguinte, na apresentação da oferta da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou toda a região. Quando os moabitas ouviram que os reis tinham vindo para atacá-los, todos eram capazes de empunhar armas, do mais jovem ao mais velho. Foram convocados todos e posicionaram-se na fronteira. Ao levantarem bem cedo, na manhã seguinte, o sol refletia na água. Para os moabitas, a água pareceu vermelha como sangue. Então gritaram: é sangue! Os reis lutaram entre si e se mataram. Agora ao saque, Moabe! Quando, porém, os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas os atacaram e os puseram em fuga. Entraram no território de Moabe e o arrasaram. Você pode aplaudir Jesus o mais forte que você puder? Glória a Deus. O texto é longo, mas se fez necessário para que eu e você entendêssemos qual é a mensagem de Deus para as nossas vidas nessa noite. Você vai perceber que logo do primeiro versículo ao 8º versículo está acontecendo uma mobilização. Acabe foi um dos piores reis de Israel. Para você que não se recorda, neste momento da história, Israel está dividido. Tem reino do norte, chamado de Israel, e tem reino do sul, chamado Judá. Acabe morre, Acasias, seu filho, passa a reinar, dura bem pouco o seu governo, e Jorão assume o trono. Enquanto isso, no reino do sul, um homem de Deus chamado Josafá reinava e o povo prosperava. E nessa troca de reis e troca de governos, como vai acontecer em 2026, quem sabe Deus troca governos no nosso estado, no nosso país, vai acontecer que toda troca gera problemas, gera guerras. E o rei de Moabe, que pagava uma alta tributação, decide se rebelar, dizendo: eu não vou pagar mais isso. Acabe está morto, o filho também, o neto é um Zé Ruelinho à esquerda, então não vou pagar mais imposto. O rei Jorão se revolta e vai começar uma guerra. 2026 começou, e começou com ele uma outra guerra. E uma guerra, ela precisa ter um motivo, uma mobilização nacional, armazenamento de suprimentos, uma grande estratégia e alianças com reis e exércitos. O rei Jorão, nada bobo, chama Josafá, mas preste atenção nisso. Jorão e Josafá estão brigados há muito tempo. A casa de Acabe está brigada. E nesse período de briga, o rei envia um mensageiro e diz para o rei Josafá: eu vou para a batalha e eu gostaria de convidá-lo para saber se você vai comigo. O rei responde em tom muito bonito: o meu povo é o seu povo, os meus homens são seus homens, e os nossos cavalos juntos vão marchar nessa peleja. E até aqui tudo bem, e aqui eu começo as minhas considerações. Fala comigo assim: ó, o reino estava dividido. Haviam mágoas entre eles, mas eles se uniram para vencer um inimigo maior. Se a casa de Acabe consegue se unir, por que a gente crente não vai conseguir se unir em 2026? Se a casa de Acabe, que é perturbada, se a casa de Acabe, que destronou homens de Deus, conseguiu se unir, eliminaram as diferenças e se posicionaram a favor de uma guerra, por que é que em 2026
povo catedral, você visitante, não vai se unir para pelejar nesta grande batalha. Porque nós temos um inimigo em comum. E ele não é de carne e de osso, é potestade. Mas no nome de Jesus, 2026 é um ano de unidade. Nós vamos marchar como um só homem, com cavalos e com todo o nosso exército, porque temos uma guerra para pelejar. Você crê? Nessa história tem 3 reis, 2 ímpios e um crente. De crente só Josafá. E essa história retrata muito a minha vida e a sua, porque às vezes no nosso lar, na nossa família, só tem a gente. A gente é a última esperança. Ou talvez você pode ser a primeira geração de profetas da sua casa. Eu não sei se você é a última ou é a primeira. O que eu sei é que se 2026 for buscado com todo o coração, se você for a peleja, alicerçado de todas as bases que eu vou dizer aqui, pode ter certeza, Deus vai se revelar através de você. E aqui eu faço outro questionamento. Por que é que Josafá decidiu andar com Jorão, ou melhor, por que que Jorão quis andar com Josafá? Porque alianças espirituais abençoam a nossa vida. Alianças espirituais abençoam a nossa vida. Você tem aliança espiritual com alguém aí? Tem? Ou você está andando com a turma do Acabe? Nós precisamos ter alianças espirituais, amigos de Deus, a gente que ama orar, a gente que se entrega à vida. Alianças espirituais abençoam a nossa vida. E está tudo certo, ele conseguiu um motivo, falta de imposto, ele conseguiu uma mobilização nacional, o povo de Israel topou em fazer, ele conseguiu os suprimentos, armazenou, ele tem uma estratégia de guerra, a decisão é atacar pelo deserto, por trás do inimigo, e ele tem uma aliança com 2 reis, o exército é gigantesco, está tudo certo. Está faltando só uma coisinha. Deus não foi consultado nisso. E o texto vai dizer que Jorão responde a Josafá. Josafá fala assim, por onde nós iremos? E aí o rei de Israel fala, nós vamos pelo deserto. E 2026 começa no caminho do deserto. Deserto é o lugar onde Deus vai colocar os pingos nos is. É lugar que Deus vai tirar do conforto para o confronto. É tempo de Deus mostrar para você quem você é quando as portas estão fechadas. A caminhada de 7 dias, muito bem alicerçada, está tudo certo, eles levaram suprimentos, havia um riacho naquele lugar. Está tudo certo a estratégia, não tem nada de errado. Mas quando o rei Jorão chega no riacho e viu que está seco, quando ele percebe que está 7 dias caminhando com 2 grandes exércitos, 3 com dele, ele percebe uma coisa. Olha o que ele vai dizer, o Senhor nos trouxe aqui para nos punir. Quando tudo dá certo é Baal, quando tudo dá errado é Deus. Por que que você... Responde para você e pergunta, na verdade, para você. Não vou falar nem para você falar para o seu irmão. Pergunta para você aí. Por que que eu culpo a Deus quando eu não consultei se era para ir ou se não era? Por que que eu culpo Deus no fim da história? Por que Deus vai para o banco dos réus se a gente não consultou a Deus para sair? Porque a gente tinha um motivo. Estava mobilizado, tinha suprimento, está aliançado. Ou seja, está tudo certo com a estratégia. Então eu não preciso de Deus para isso. Aí dá errado, o que acontece? Ah, foi Deus que nos deu aqui. Foi Deus que apareceu aqui para nos punir. 2026, assim diz o Senhor, ore antes. Porque orar antes é melhor do que orar depois. Buscar antes é muito melhor do que buscar depois. Ore antes, busque antes. Nosso querido Jorão aqui só buscou a Deus na hora ruim. E eu e você conhecemos pessoas assim, não é assim? Tem gente que só vai atrás de Deus para resolver problema. Mas tem gente que vai atrás de Deus porque o ama. Hoje é uma noite de dizer, de declarar, se você faz parte da família de Jorão,
turma de Acabe ou se você faz parte da família de Josafá. Gente que ama a Deus. A confiança estava nos exércitos. A confiança estava nas mãos e nos resultados, no poderio do deserto. E eu começo a pregar agora. Dê essa volta para chegar no deserto. Porque deserto é destruidor de suprimentos. Deserto destrona o que você acha que é vontade de Deus. O que você acredita que Deus está, sem Deus falar, o deserto destrona. O deserto te seca. O deserto te põe, infelizmente, numa posição que pode ser que aconteça comigo e com você. Quando os suprimentos se esgotam no deserto, no meio de uma batalha, você vai sentir como o exército aqui. Não tem como voltar para trás e não dá para continuar mais para frente. Tem alguém assim hoje? Não dá mais para continuar. Não dá para voltar de onde eu vim e também não dá para chegar onde eu preciso chegar. E aqui começa. Aqui começa essa história. Quem é você nesse deserto? Que não tem como voltar atrás e também não tem como continuar. Eu queria que você fechasse seus olhos antes da gente ir para os pontos da mensagem. Mas eu queria que você pensasse no seu deserto aí. Pensa no seu deserto. Neremandahai. Jesus me trouxe aqui para dizer para mim e para você, por mais que você está guerreando a guerra de alguém, por mais que você tenha entrado em pelejas que não são suas, por mais que você tenha entrado bem no caminho do deserto, bem preparado, com uma fé pura e sadia, os suprimentos acabaram. Não dá para voltar de onde você veio. E também não dá para continuar para onde você precisa. Você precisa de intervenção. E Deus te trouxe aqui. Porque tem intervenção para quem crê. Tem intervenção para quem ora. Tem intervenção para quem espera. Tem intervenção para quem está em unidade com Ele. Para a glória dEle. Quando a carne começar a gritar, irmãos. Quando a carne começar a explodir. Quando a carne começar a dizer para você, parece que está ditando a sua vida. Lembre-se, isso é uma ação do Espírito. O Espírito começou a tomar posse do que a carne tem adquirido. O Espírito está avançando para destronar o que a carne assumiu. Deixa ela gritar. O Espírito vai assumir e ela vai embora. Você crê? Você crê mesmo? Abra espaços, o Espírito vai controlar os terrenos que ele perdeu para a carne. 2026, o Espírito vai destronar tudo que é carne. E vai assumir o controle da minha vida e da sua. Você crê? E para Jorão a história terminou. Não dá mais para seguir. Deus nos trouxe aqui. E é tão gostoso andar com gente aliançada com Deus. Porque gente crente no deserto se pronuncia. Diz o texto que Josafá, pedindo a palavra, pergunta: calma aí, Jorão, por favor, dá um tempinho. Será que não há entre nós um profeta do Senhor para que nós consultemos ele? E um soldado de confiança, um mensageiro do rei de Israel, de Jorão. Diz assim, tem? É Eliseu, filho de Cefate. Ele deitava água nas mãos do profeta Elias, fazendo que servia o profeta. Ou seja, o rei do norte não sabia que tinha profeta na terra do norte, mas o rei do sul sabia que na terra do norte tinha um profeta do Senhor. Por que é que as pessoas de fora sabem que tem profeta na casa e as pessoas de dentro não percebem que tem profeta na casa? Por que será que isso acontece? Aqui não acontece, graças a Deus. Mas por que geralmente é assim?
O profeta da casa não é visto e o de fora sim. Deus te trouxe aqui para dizer: a casa tem profeta. A casa tem profeta, fica tranquilo, você não precisa dar volta lá para São Paulo, não precisa ir para Itapevi, não precisa ir para outro estado, a casa tem profeta. Jorão, em outras palavras, está dizendo assim: ô meu amigão, eu não quero saber de Baal, não quero saber dos teus profetas, eu quero ouvir a voz de Deus através de uma palavra do Senhor, de um profeta do Senhor. Eu queria que você pegasse no seu coração isso. De quem você está ouvindo a palavra do Senhor? Porque profeta tem um monte, mas profeta do Senhor nem muito não. De quem você está ouvindo a palavra? Da boca de quem? Quem está ditando as promessas da sua vida? É o cara do YouTube? É a irmãzinha do Pix? Ou a palavra do Senhor tem ditado, tomado a sua vida? Creia no escrito. Porque quando o escrito é lido, é a voz de Deus falada. Creia no escrito. Creia nos homens de Deus. Jorão está dizendo: eu não vou ouvir da boca de qualquer um a palavra do Senhor. Eu não vou ouvir da boca de qualquer um a palavra do Senhor. Eu quero um profeta. Interessante, né? Nos exércitos do rei Jorão, o pessoal sabia que tinha um. Sabia onde morava. E percebeu que os reis não falavam assim: tragam ele aqui. É um tal de trazer profeta. Traz o profeta. Eles foram lá. Profetas são homens públicos. Profeta, todo mundo sabe onde mora. Profeta tem referência. Profeta é profeta. Profeta não tem meia palavra. Tem a palavra toda. Profeta sabe o que fala. E eles foram lá. E aí eu quero que você sintetize essa cena. Vai Jorão, vai Josafá e vai o rei de Edom. Quando eles batem na porta do profeta, o profeta Eliseu abre. E olha o que acontece. O rei Jorão recebe uma advertência. O profeta fala assim: o que é que eu tenho com você? Vai buscar os profetas do seu pai e da sua mãe. Por quê? Porque a turma de Acabe arrebentou o profeta Elias. A turma de Acabe pegou pesado. E aí o texto fala assim, o Jorão diz assim: eu vim aqui porque o Senhor nos entregou nas mãos dos reis. E aí não tem palavra, não tem pedido. Josafá não fala: por favor, nada acontece. A Bíblia diz assim: então, vendo Josafá, o profeta disse: em verdade, se não fosse pela vida de Josafá, eu nem atenção te daria, você ia morrer hoje aí. Mas como ele está aqui, tragam-me um arpista. Primeiro ponto, a gente precisa ter aliança com Deus. A gente precisa andar com aliançado neste ano de 2026. Não dá para ser desigrejado dentro da igreja, né? A gente tem que andar com um ao outro. A gente precisa um do outro. A gente precisa ter alianças espirituais. A gente tem que ter projeção para crescer junto. A unidade faz a diferença. Mas agora, pensa comigo, imagina o profeta dando um chilique. Está bravo, não está? E é assim do nada, eu estou bravo e Deus fala, é assim? Irmãos, quando o Senhor falou isso comigo, eu falei: meu Deus, coragem. Porque a palavra vem para a gente primeiro. Tô santo não, irmão. A palavra bate aqui, bate aí. Fala a verdade. Você já pulou o louvor? Você chega atrasado no culto? Eu às vezes chego. A gente perde a hora do arpista. A gente perde o momento da adoração. Pessoas se prepararam para estar aqui. Não é de qualquer jeito. Ensaiaram. Tiraram a semana toda. E eles vão adorar o Senhor. E aí o Senhor disse algo no meu coração. Eu queria compartilhar com você. A adoração abre espaços para o Espírito trabalhar no nosso coração. A hora do louvor é a hora
que o Espírito abre espaços. É a hora que você chega cansado do serviço, cansado com os problemas, cansado da correria da vida. E quando você entra, o culto é aberto com oração e louvor. É hora de Deus abrir os espaços. E aí sabe o que Deus me disse? Antes de ouvir a voz de Deus, o adore. Antes de ouvir as direções que Deus tem, faça parte do ambiente da adoração. Louve o Senhor com seu coração. O profeta Eliseu sabia que estava numa disputa pessoal. E ele pediu: traga um arpista, porque antes de qualquer coisa eu vou adorar. Tragam-me alguém. Tem alguém em nosso meio? E tinha aonde? No exército do rei de Israel. Percebeu que lá tinha gente que conhecia, tinha gente que tocava, tinha gente que sabia exatamente o que podia ajudar de melhorias ao rei, mas o rei não sabia, porque o rei não tinha acesso. Seus líderes são fáceis e acessíveis? Você pode encontrar com qualquer um deles e dá para conversar? São pessoas que sabem ouvir? Bem-vindo, você faz parte do time de Josafá. Agora, se o seu líder é inacessível, se ele não tem palavra nenhuma de vida para você, se ele está seco, vá embora. Porque aqui virou casa de Acabe. Mas esta casa aqui faz parte da turma de Josafá. Gente que ama a Deus de todo o coração e de todo entendimento. Fala aí para o seu irmão: antes da guerra, saque seu instrumento e adore ao Senhor. Antes da resposta, chegue a Deus com o coração pronto. Quem está com o coração pronto aqui? Quem está com o coração pronto? O louvor, a oração, deixa o coração pronto para Deus falar. Não tem a ver com quem prega, não tem a ver com o preletor da noite, tem a ver com a palavra é viva e eficaz, ela vai entrar, ela vai penetrar. Sua parte, adore ao Senhor, abra espaços para Deus operar. E aí chegamos a um ponto importante da mensagem. Eu precisei dar essa volta toda para chegar aqui, senão você não ia entender. Porque falar só de coisas boas, levantar a mão e dar glória é fácil. Mas contar que tem um deserto sem suprimento, você fica difícil, né? Chegamos. Depois da adoração, Deus falou. A palavra foi falada. E a palavra foi boa ou foi ruim? Você prestou atenção que Deus prometeu aqui? Vai comigo. Vocês não vão ouvir barulho de chuva, nem vão sentir o vento, mas a água vai vir. Portanto, façam cisternas, muitas cisternas, porque a água vai vir, diz o Senhor. Vamos pensar direito. Eles estão num deserto seco, sim ou não? Sim ou não? Sim. Eles estão sem suprimentos. Eles estão com fome, sede e raiva. Não tem como voltar e não tem como seguir. E chegaram esgotados. E Deus falou o quê? Não vai ter chuva, mas vai ter água. Para isso, cavem. Ah, meu irmão, se você entender a dimensão que Deus quer falar comigo, com você. Deus está falando, não vai ter sinais, mas eu vou fazer. Você não está vendo, mas vai acontecer. Você não vai sentir o cheiro, mas vai vir a abundância sobre a tua vida. Ver para crer é fácil. Deus está dizendo, você não vai ver, não vai ter, não adianta pedir chuva, não vai acontecer. Eu sei que você precisa de água. Agora o negócio estreitou. Porque agora Deus vai separar a turma de Acabe da turma de Josafá. É hora de crer. Crer sem ver.
A fé exige oração, amém? Nesse caso, a fé exigiu atitude. E agora? A atitude qual é? Cava. Sem suprimento, cansado, com ódio e com raiva. Sem paz. Com espada e escudo. Espada e escudo não serve para cavar. E que Deus está falando? Cave. Eu queria fazer uma pausa. Porque o Senhor, enquanto eu li essa mensagem, enquanto Ele me dizia sobre esta mensagem, Ele disse exatamente assim para mim no mês de dezembro. Não foi agora, foi dezembro. Assim, quando você chegar neste dia, você vai encontrar muita gente guerreira, gente séria, gente do bem. Pessoas que me amam. Alguns me amam para a solução de problemas. Outros me amam. Mas quando chegar lá, eles vão estar totalmente desgastados. Parece que o ano emendou. Não viveram a alegria dos finais de ano e não estão com planos para o novo ano. Eles precisam de resposta. Diga a eles: vocês não vão ver sinais. Não vai ter chuva. Não vai sentir o som do vento. Mas tem abundância chegando. Eu sei que você precisa. Pare de dizer para mim enviar chuva. Não vai chover. Eu não preciso ser ensinado. Eu sei que vocês precisam de água. E eu vou mandar água para a sua vida. Quem crê que vem abundância do céu? Tem abundância do céu chegando. A fé está exigindo hoje atitude. A fé não está exigindo apenas que você creia. Agora tem atitude alicerçada. Não vai vir chuva. Irmãos, aqui, vamos pensar como... Vamos racionalizar a palavra agora. Gente, eles estão num deserto. Gente, Deus falou que não vai ter chuva. Não tem água no lençol freático do deserto. Não tem água. Não tem. Não tem como acontecer. Deus está falando de algo impossível. Deus está falando na linguagem que só o céu entende. A linguagem do céu é uma linguagem impossível. E não tem explicação, porque a água, da forma que o texto vai dizer que vai chegar, ela vai fazer um barulho estrondoso. Mas se não vem do céu, se não tem vento, se não sai do chão, de onde é que veio a água, meu irmão? Eu fiz essa pergunta para Jesus também. Uma coisa é cavar, foi o que Deus mandou. Outra coisa é escavar. Escavar tem a ver com procurar algo que está debaixo da terra. Procurar alguma coisa. Deus não mandou isso. Quem procurou não achou. Mas o que Deus está dizendo, e pega essa palavra porque esse é o tema central da mensagem. O que eu vou fazer vai ser grande. Vai ser abundante. Vai ser um de repente. E se só passar por você, você não vai aproveitar. Eu preciso que você armazene o que eu vou enviar. Abra espaços e armazene, porque vem a abundância do céu sobre a tua vida. Abra espaços, armazene, porque grandes coisas vêm do céu para a sua vida. Se vem a água e eles não cavassem as cisternas e os buracos, a água passa. Não tem armazenamento e não há vitória sobre o inimigo. Querido irmão, querida irmã, hoje é hora da gente fazer algumas perguntas para você, para mim, para a nossa família. As pessoas com que a gente anda, as pessoas com quem a gente está aliançada, as pessoas que a gente respeita, a igreja onde a gente congrega, os obreiros, irmãos, membros, são pessoas de utilidade ou pessoas que têm um significado? Porque Deus dividiu essa dor comigo, porque Ele se sente assim. Deus é alguém útil ou é alguém que tem um significado para você? Você precisa diferenciar isso, porque utilidade tem a ver com processo de serviço. Utilidade tem a ver com estar disponível. Utilidade tem a ver com
coisas temporais, provisórias. Significado não. A minha Bíblia pode custar R$50, R$100 na loja. Mas para mim, eu não vendo, não troco e não dou. Porque tem anotações com lágrimas de valores. Deus não tem valor. Deus não tem valor na vida dos ímpios. Mas para você é muito pessoal. Deus tem um significado grande. Ele não é só útil. Ele é mais que isso. Deus tem um significado para mim. E Ele precisa ter o mesmo significado para você. Porque para Jorão Deus tinha um significado, é mais um. Mas para Josafá é a paixão da vida. O motivo para seguir. O dono do mundo. E sem Ele não tem negócio. Deus é quem para você? É algo útil, é algo significativo. O texto vai dizer que quando Josafá toma a frente dessa peleja, o povo está cavando buraco. Agora pensa aí, imagina o povo fazendo buraco com espada e com escudo. Vários buracos grandes, sem barulho de chuva, no sol escaldante, sofrendo, mas cavando. 2026, não pergunte, não questione, não se lamente, cave. Cabe mais uma cisterna ali, faça. Dá para buscar mais fundo a presença de Deus? Busque. Dá para se transformar em uma pessoa melhor? Se transforme. Porque você não vai ouvir barulho, não vai sentir cheiro, mas Ele diz que vem. Se Ele diz que vem, vai acontecer. Ele diz que vem, vai acontecer. Ele não vai mentir para você. Cave sem ver, cave sem ter sinais. Pare de pedir chuva, Ele já disse que não vai mandar. Não tem a ver com o que a gente pensa, qual é a saída. Não é assim? Deus abre uma porta de emprego, preciso pagar uma dívida assim, prepara esse valor. Deus não está pensando assim. Deus está vendo por cima, e por cima Ele enxerga o amanhã. No amanhã tem abundância. Apenas cave, faz o que Ele mandou. Cave. Abra espaços para que Ele preencha. Tem água chegando. E aí aqueles soldados, imagine a cena, ele abrindo vários buracos no deserto. Sem sinais. Pensa aí, racionaliza essa palavra para você entender. Abrindo. Vários buracos. E diz o texto: na manhã seguinte, querido irmão, Deus falou comigo, quero compartilhar com você. Salmo 30, versículo 5 diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? E essa noite está durando quanto tempo? Quanto tempo está durando essa noite dolorosa? Há quantos anos essa noite dura? Há quantos anos, quantos meses, enfim, quantos dias você tem uma noite interminável? Pela manhã, diz o texto, na hora do sacrifício, não está aqui por acaso. Diz o texto que da região de Edom, águas abundantes vêm pelo caminho. Águas abundantes alagam a região. Águas abundantes passam por todo o deserto e alaga um lugar árido. Passou. A água foi embora, mas as cisternas estavam cheias, não estavam? O que vai acontecer agora? Agora o povo acorda. Diz o texto que é de manhãzinho. O texto está se referindo exatamente àquele pôr do sol, aquele amanhecer, o nascer do sol. Quando o sol está despontando, quando a noite ainda está, sabe? A noite está indo embora ainda, o sol aparece meio alaranjado. E o sol bate sobre as águas. E Edom fica sabendo, os moabitas ficam sabendo, que os reis foram para a guerra. E eles fazem o quê? Eles vão observar o que está acontecendo. E quando eles chegam lá, diz o texto bíblico que lemos, que ao olhar para o reflexo do sol nas águas, sabendo que lá não tinha água, sabendo que lá estava seco, sabendo que lá estava operando morte, o semblante das águas viraram sangue.
Os reis de Moabe se alegram e falam assim, pensam, chamam uns outros. Gente, os reis, aquela unidade era mentira. Eles estavam tretados. Eles se mataram nessa noite. Moabe ao despojo. Quando ele está dizendo Moabe ao despojo, ele está dizendo assim, ó, pode desarmar todo mundo. Pode descer que eles estão mortos. Vamos saquear tudo que sobrou de lá. Sabe o que Deus me disse? Deixa o inimigo continuar pensando que você está morto. Deixa o inimigo continuar pensando que você está desunido. Deixa o inimigo pensar que você não faz mal mais para ninguém. Porque quando ele descer para atacar, vai haver livramento. Ele está achando que você está morto, mas você está mais vivo porque está com Cristo. Quem está com Cristo pode mais. Narabassu mandai. Hebreus 10 vai dizer assim que nós não somos daqueles que retrocedem. 2 Coríntios 4, 7 e 8 fala que a gente é afligido demais, perseguido, mas a gente não desanima. Perplexo, mas não desanimados. O tesouro é de barro. O tesouro está dentro de um vaso de barro, mas o que vale é o tesouro. Ei, meu irmão, nós não somos daqueles que voltam atrás. Nós somos daquele que pega o que Deus disse, crê no que Deus disse, obedece o que Deus disse, toma atitudes em direção ao que Deus disse e espera, cavando. Hoje é uma noite de a gente cavar. Cavar o quê? Cavar o seu filho aqui hoje. Cavar a sua história aqui de novo. Cavar a sua vida sentimental de novo. Abrir espaços para Deus trabalhar. O coração está cheio demais. As preocupações, a mente estão cheias demais. Não tem espaço. Deus quer criar oportunidades em você e através de você. Portanto, fica de pé no seu lugar. A gente está num mundo seco. A gente está confiando na força dos exércitos. A gente está confiando na utilidade das pessoas. A gente está se esquecendo de quem Deus é. Do que Deus faz. Bonito que eles abriram espaços e foram descansar. E na manhã seguinte a água veio. Ou seja, faça tudo. Chegue com tudo pronto. Chegue com tudo pronto. E aguarde. Porque se Deus falou, vai acontecer. Amém? Feche seus olhos. Curva sua cabeça. Ah, pastor, você está dizendo aí, mas você não sabe como o deserto me arrebentou. Como andar 7 dias aqui sem suprimentos. Como ficar sem a voz de Deus arrebentou a minha vida. Eu achava que estava andando com homens de Deus e eles não me sustentaram. Eu estava tendo uma história, eu achava que eu estava indo para uma guerra. Naramandahai. Quantas vezes eu pulei a hora do arpista. Quantas vezes eu desabei. Quantas vezes, Senhor, eu não tive condições humanas, psicológicas. Quantas vezes eu me comportei como vaso. Mas o comportamento não é de vaso, o comportamento é de barro, porque Deus não trabalha com vaso. Deus trabalha com barro. E é dali que Ele faz. Ah, meu irmão, minha irmã, não vim aqui para fazer volume, para ser melhor que ninguém. Eu vim aqui para ser voz de Deus. Eu não escolho mensagem para pregar. Eu digo, Deus, o Senhor me enviou, então diz o que eu tenho que dizer, Senhor. Essa mensagem não é para você dizer, foi uma mensagem assim, assado. Essa mensagem é para você olhar para o seu coração
e perceber se você faz parte da turma de Acabe ou se você faz parte da turma de Josafá. Perceber se você é guiado pelas quantidades de exércitos aliançados, por quantas pessoas que estão com você, ou se você é guiado pelaquilo que Deus diz. É um tempo da gente reavaliar o coração, porque para abril ser o mês que Deus vai abrir, a gente precisa ter alianças espirituais, a gente precisa estar em unidade, a gente precisa devolver o lugar aos arpistas, a gente precisa, antes de querer ouvir a voz de Deus, a gente precisa abrir espaço no coração. Não adianta a gente chegar na hora da mensagem, não adianta a gente escutar o YouTube, não adianta a gente usar de palavras feitas, de personagens diferentes, de histórias novas, se a gente não se colocar em atitude de acordo com o que Deus disse. Para uns, Ele está dizendo hoje: não vai ter sinais, você não vai ver. Eu sei que você precisa de água, mas não vai chover. Você está num deserto quente, sem suprimentos e sem ferramentas, mas eu tenho uma palavra para você. Cave sem ver, cave sem sentir, abra espaço para armazenar o que eu vou mandar. Alie as promessas que você tem, porque eu estou derramando sobre vocês, igreja, águas vivas, e você precisa armazenar o que eu vou mandar. Não dá mais só para passar por você, você já cresceu, é hora de armazenar tudo que eu tenho para você. Abra espaços, eu quero operar. Traumas religiosos, traumas emocionais, traumas com pessoas. Eu tenho 1 milhão de testemunhos para te contar aqui, mas eu transformo a dor, o sofrimento, em oportunidade de crescer na fé. Eu consigo chorar aos pés de Jesus, e minha oração hoje foi: Senhor, enquanto eu prego, me refaz. Enquanto o Senhor me usa, enquanto o Senhor me usa, me refaz, me transforma. O Senhor diz para você que veio até aqui neste sábado sem sinais, sem ver, sem sentir uma confusão profética. Eu escolhi este sábado, este janeiro, para dizer para você: se quiser cavar sem ver, se quiser cavar sem sentir, se quiser fazer espaços para eu operar, tenha atitude com a sua fé hoje, porque pela manhã vai acontecer o inédito na sua vida. Você vai ver o que eu nunca fiz, você vai viver o que eu nunca falei, você vai viver coisas que só você e eu sabemos. Chegou a hora, igreja, é hora de cavar, é hora de buscar. É hora de superar traumas, é hora de esquecer o mal da família de Acabe, é hora de saber que existe um Deus que é Senhor, soberano, Rei do céu e da terra. Você que não consegue sacar o seu instrumento de adoração, ainda bem, não estou falando de instrumento musical, não estou falando de posicionamento de oração,
Estou dizendo que às vezes a gente não consegue mais adorar. Às vezes pessoas impedem a nossa adoração. E hoje Deus me escolheu para dizer para você: cave sem ver, faça buracos, faça cisternas, porque coisas abundantes estão chegando aí. Você crê que coisas abundantes estão chegando aí? Irmãos, eu não vou tomar mais tempo. Eu tinha algumas coisas para dizer, mas eu sinto do Espírito. E quem é guiado pelo Espírito tem que agir conforme o Espírito. Não adianta orar bem e agir mal. O Senhor está dizendo no meu coração: tem gente que eu trouxe aqui hoje, na ração Mandai, que não tem como voltar, e também não tem como continuar. A opressão e os suprimentos acabaram. Você está sem voz. Você perdeu a vez, perdeu a voz, mas não perdeu Deus. Deus está aqui. Ele tem uma palavra para você. E a palavra é: cave sem ver, cave sem ouvir, cave sem sentir, cave sem suprimentos. Eu vou fazer buracos e você vai armazenar. Se houver alguém em nosso meio que precisa hoje, entre você e Deus, que precisa sair daqui com uma oração, que precisa sair daqui com imposição de mãos, enfim, cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua história, e eu não vou forçar ninguém, pelo contrário, eu só estou dizendo o que Deus disse. No altar tem transformação hoje. Deus quer de mim e de você. Quero chamar o pastor aqui para orar. Se houver alguém que deseje hoje cavar uma nova história, sair dos traumas financeiros, dos traumas emocionais, não vai ter sinais, não vai ter chuva, mas Deus está te convidando para vir até aqui. Enquanto o pastor ora, nós vamos orar juntos. E se você quiser, sem ver, sem ouvir, sem sentir, saia do seu lugar e vem, porque coisas abundantes estão para acontecer aqui. Amém? Nosso adorador na sequência vai adorar, e eu queria que o pastor orasse nessa noite. Vamos orar? Vamos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos cavar? Vamos cavar. Vamos cavar? Então vamos cavar. Vamos orar. Glória a Deus. Senhor Jesus, a tua palavra foi pregada nessa noite. A tua palavra, meu Deus, ó Pai, foi ministrada para cada vida aqui nessa noite. Ela teve uma direção. Ela tem uma direção, Pai. O Senhor marcou um encontro com cada um que está aqui, Pai amado, Pai fiel. Mas é difícil cavar, não é fácil. E nós pedimos nessa noite: nos ensina a cavar, Pai. Nos ensina, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai amado e Pai fiel. Pai, eu sei que tem vidas que estão aqui nessa noite, que tem anos que está, meu Deus, sofrendo com insônia, com depressão, com ataque. Pai, eu quero convidar aqui na frente, Senhor, se o Senhor me autorizar, junto com os pastores, para orar por essa vida, para que ele seja liberta nessa noite. Que nunca mais, Senhor, ela fique, meu Deus, virando na cama para a direita, para a esquerda. Fique, meu Deus, sem dormir. Fique, meu Deus, à base de remédios, à base, meu Deus, Senhor, ó Pai amado, de drogas. Senhor, aqui nada contra os médicos, nada contra, meu Deus, mas nós temos um Deus que a palavra diz que Ele guia mansamente águas tranquilas, Ele refrigera a alma. Então, Pai, eu quero chamar cada vida que está aqui nessa noite, que não aguenta mais, que está, meu Deus, às vezes se escondendo, meu Deus, do Senhor, ou às vezes se escondendo, meu Deus, do toque da Tua presença, Pai. Nessa noite, Senhor, eu chamo, eu convido aqui para nós cavarmos juntos, para que nós juntos, meu Deus, possamos caminhar
nós juntos, meu Deus, possamos, meu Deus, ó Pai, Senhor, ser tocados por Ti. Então, Pai, em nome de Jesus, Senhor, opera nessa vida. Opera nessa vida. Lapacarabassora manai. Opera, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toca, Senhor, agora. Visita, meu Deus, essa vida. Quebra, meu Deus, toda ira, toda confusão dentro do coração. Meu Deus, vai quebrando esse coração. Alabacarabassora manai. Senhor, conduz, meu Deus, Senhor, cada palavra. Salva, meu Deus, em nome de Jesus. Tira as amarras, tira as correntes, tira, meu Deus, prisão espiritual. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Os obreiros orem, os obreiros fiquem lá laterais. Vamos para laterais para interceder os obreiros, porque está tendo uma guerra espiritual. Está tendo uma guerra espiritual. Pessoas entrou aqui presas. Pessoas entraram aqui na Bacarabassora Manai. Ó Espírito de Deus, mas vão sair daqui libertas. Vão sair daqui livres. Vão sair em nome de Jesus. Já tem gente chorando. Já tem gente sendo tocada. Então cave, 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 cave. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba de Deus o toque. Receba de Deus. Receba de Deus. Lapacarabassora. Xerebecantora manai. Senhor, se entrou alguém amarrada, se entrou alguém, meu Deus, ó Pai, Senhor, ó Deus, amarrado, amarrada, seja liberta nessa noite. Seja liberto nessa noite. Toca Jesus. Toca Jesus. Lapacaraba. Toca Jesus. Toca Jesus. Tira as amarras. Tira as amarras. Tira as amarras. Tira as correntes. Liberta essa vida agora nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de... Pode orar aí, Moreiros. Pode interceder. Lamantou e canto. Nesse momento está tendo uma guerra espiritual. Jesus está dizendo, vem à frente. Jesus está dizendo, vem ao altar. Volta aos caminhos. Entrega a sua vida. Então vem. Então vem a hora de salvação. É o momento do culto de salvação. Por você Jesus morreu. Foi Ele que fez o sacrifício. Foi Ele que quer te livrar. Ele não quer um espírito. Tem uma vida aqui que o espírito de suicídio, o espírito de suicídio está na tua mente, mandando você tirar a vida. Mas Deus te trouxe aqui. Você vai cavar e você receberá de Deus de novo a oportunidade de homem de Deus. É um homem. Vem, vem. Pode vir. Lebecanto na manai. Deus marcou o encontro com você. Não tenha medo. Não tenha medo. Lebecanto na manai. Não tenha medo. Você está aqui nessa noite. Deus te trouxe aqui. Não adianta você se esconder em redes sociais. Não adianta se esconder. Não. O Senhor te trouxe aqui para te curar, para te salvar. Ele ama a sua vida. É amor. Então vem. Vem. Então vem. Labacarabassura barai. Chique becoura manto e canto ramar. Labassuri bicou. Xerebecarabassura mará. Rebecarabassura mar. Xerebecarabassura mar. Em nome de Jesus. Toda armadilha do inferno saia. Em nome de Jesus. Lamanto. Todo espírito de enfermidade vai embora. Em nome de Jesus. Cadê a primeira vida para se entregar a Jesus e voltar aos caminhos? Cadê a primeira vida? Cadê a segunda vida para voltar aos caminhos? Cadê a terceira vida? Porque Deus te trouxe aqui. Esse é o objetivo, o foco do Janeiro Profético. Salvar vidas. Para que ele foi feito? Para salvar vidas. Toda essa estrutura, todo esse mover, tudo para salvar uma vida. Cadê a primeira vida? É você?
O Senhor está entregando sua vida? Ou está voltando aos caminhos? Olha aqui para mim. Pastor, o que é entregar minha vida a Jesus? Você pode fazer essa pergunta. Entregar a sua vida a Jesus é você, a partir de hoje, não andar do lado, nem atrás, nem na frente. É reconhecer Ele como seu Deus. Reconhecer Ele. Você quer reconhecer Ele como seu Deus e caminhar com Ele? Como é teu nome, filho? Por favor, vem aqui um pouquinho. Como é teu nome? Kenzo. Pronto. Posso orar pela tua vida, Kenzo? Já orou? Já oraram? Então, tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Vai entregar a sua vida para voltar aos caminhos? Eu vou orar. Tem vidas aqui que precisam voltar. Tem gente que conhece a palavra que precisa voltar aos caminhos. Você não está cavando mais. Então vem. Então vem. Eu sei que a guerra é grande. Eu sei que essa hora a maior guerra do culto é agora. Mas é assim mesmo. Mas uma vida quando vem aqui na frente, e já tem vida se rendendo. Não perca essa oportunidade. Em nome de Jesus. Palavra e semana. Deus, está o teu filho aqui nessa noite. Fica de frente aqui, por favor. Pode ficar de frente. Você pode tirar esse boné um pouquinho? Pode. Isso. Labassureba. Tira a bolsa também. Fica tranquilo. Alabacai. Ei, Deus te trouxe aqui nessa noite. Deus marcou um encontro com você. Eu parei 2 vezes e falei: Deus, eu não vou falar, já vou entregar o culto. Mas Deus te diga para ela que a caminhada que você andou, você falou: eu quero ser feliz, procurando a palavra felicidade. Você não veio pedir aqui ouro nem prata. Você falou assim: eu quero a mesa de volta. Eu quero a minha família de volta. Eu quero meu pai de volta. Aí Deus disse: diga para ela, olha pra cara, diga para ela que eu sou o Deus que trago de volta. Eu sou o Deus que trago de volta. E nessa noite darei um sinal. Eu nunca te vi, mas a depressão não vai chegar perto de você. Chega! Reixarabacarás! We cantou barás! Eu ia parar! Mas Ele te trouxe aqui. O amor dele não tem nem dimensão. Ele é teu Pai. Ele disse: eu estou de braços abertos. Eu te amo, diz Ele. Eu te esperei 8 meses. Há 8 meses você está longe. E Ele quer falar com você nessa noite. Vem entregar sua vida a Ele. Vem. Qual é o teu nome? Cara, e venha pra cá. Alabassuri. Pastora, dá um abraço nela aí. Tem uma vida sendo salva. Alabacará, chorei. Labassuri, câmara. Continua orando, obreiro. O culto não só termina quando você chegar em casa. O culto só termina quando você chegar em casa. Oh, aleluia. Oh, glória. Tem uma corrente sendo quebrada aqui agora. Uma serpente sendo cortada a cabeça aqui agora. O demônio da traição não vai vigorar mais na sua vida. Eu sei que você está se segurando na cadeira para você estar aqui. Isso. Abrace ela, que esse abraço aí é o abraço de mãe. E Deus está reatando de novo a amizade.
Karen, Jesus chegou para você. Você tem uma mãe e tem um pai. Não diga mais que você está sozinha. Deus fez uma família para você. Amém? Diga: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego minha vida ao Senhor. Escreve meu nome no livro da vida. Obrigado, Pai. Eu vou cavar. Ouvi a tua mensagem e vou cavar. Amém. Deus abençoe. Posso abraçar também? Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Tá pronto? Como é o nome dele? Como é teu nome, irmão? Glória a Deus. Ei, olha aqui para mim. Mas pode olhar. Eu sei que é difícil, mas pode olhar. Que o Senhor te liberta nessa noite. Diga: Senhor Jesus, toda barreira, todo bloqueio que 32 anos segurou minha vida, não era para mim estar vivo. 3 livramentos o Senhor me deu. O último foi mês passado, no Natal. Era para estar dentro de uma cova, Xarapacai, lá em Terra Preta. Era para estar cortado, mas eu te segurei. Eu te salvei à 00:45. Eu te salvei para essa noite chegar nesse sábado. Então eu te chamo e digo: você será um pregador da palavra de Deus. Será um pregador. E todo satanismo que botaram o teu nome no Mali, no Alabachore Becântora, no mato dentro, botaram o teu nome para acabar com você, eu quebro hoje e vou te batizar, diz o Senhor. Diga: Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Hoje eu entrego meu corpo, minha alma e meu espírito. Vou descer as águas nessa igreja. Vou se batizar nessa igreja. Eu vou ser um novo homem nessa igreja. Eu vou cavar. Mas agora eu não vou cavar para matar ninguém. Eu vou cavar para salvar. Vai, rapaz. Dá um óleo. Vai. Lá. Tudo que foi consagrado nos 7 quedas, tudo que foi quebrado ali, tudo que foi colocado em nome de Jesus agora, liberta esse homem, liberta essa mente, liberta esse coração, e quebra, Deus, e quebra, Senhor, agora todo bloqueio, toda obra de bruxaria e feitiçaria, sai. Solta os pés dele, Satanás. Solta as pernas, solta o braço e solta a mente. Porque a partir de hoje, esse homem será um obreiro. Em nome de Jesus, ele vai servir a um Deus vivo, que foi pregado nessa noite. Em nome de Jesus. E a igreja diz: se você está aí, glorifica. Se você está aí, adora. Vai, baterista. Quem vem para o janeiro profético, vem para ganhar vidas. O Senhor nos deu as almas mais difíceis dessa cidade. Deus Cristo nos deu alma fácil pra gente. Alma fácil. Vai lá pra Biba. Vai lá pra Biba. Pra nós Ele deu os mais difíceis. Eu pego as coisas loucas e faço ações. Se você quer vir, vem pro exército. Porque só tem desse tipo aí, ó.
Você está indo? Começa a adorar. É desse jeito. Você é guerreiro, você vai ser um bom obreiro. Você vai salvar muita gente, está debaixo do viaduto, que está na estrada, que tá... Nós vamos fazer uma casa perto daquela Fernão Dias, para salvar muita gente. Salvar quem está cheiroso é bom, mas tem muita gente fedendo. Muita gente cheirando mal de roupa bonita. Ele pelo menos já está do mesmo do jeito que Deus salvou. Você vai ver ele aqui entrar de paletó e gravata e a Bíblia debaixo do braço. Se você não crê, não dá glória não. Fica olhando o Netflix. É só para quem crê. É através da palavra. Deus abençoe sua vida, guerreiro. Palavra do trono para nossas vidas. Deus continue te usando. Por que você foi chamado? Porque Deus mandou. Aí você briga com ele. E vamos embora agora. Amanhã tem mais. Coloca para mim o vídeo. Nós temos o Seminário Batista Livre aqui, da igreja que serve a todas as igrejas. Solta. É através da palavra que a gente vai salvar vidas como ele. Como vidas, não é outro jeito. Se puder botar bem alto, para ir manipulando todo ouvir. Vai ter um... Eu sou aluno do Batista Livre em Teologia no Seminário Batista Livre. Tem sido uma experiência muito bacana. Eu acho que a gente tem aprendido tanto a teoria quanto a prática com pastores e líderes testados no ministério, principalmente a troca. A gente consegue conversar com tanto os professores quanto com os alunos. E a gente vai crescendo no conhecimento da palavra e na nossa fé também. É um prazer estudar com o pessoal do SBL. É um curso muito dinâmico, cíclico. Então ajuda muito, porque eu comecei, 6 meses depois meu marido entrou e a gente estudou na mesma turma. Vai ser através do ensino. Do curso ser cíclico. Você está convidado a vir conhecer o SBL e estudar, aprender mais de Deus com a gente. Tá, o que estuda junto, cresce junto, hein? Nós vamos sortear 3 bolsas. 2 totais e uma com 50%. O seminário deu essa ordem e incumbiu de nós abençoarmos a cidade de Mariporã. E estamos abrindo agora lá em Atibaia. A partir de fevereiro terá o seminário lá em Atibaia. Você que é de Atibaia, terá. Amém? Quanto é? Entra lá e vê. É barato, não é nem uma pizza. Você já gastou tantas pizzas na vida. Fica aí falando. O ensino é de graça. Banda, Deus abençoe vocês. Vocês vão vir amanhã? Vem amanhã também. Vem com nós amanhã. Congrega aqui com nós. Vocês são bênçãos demais. Amanhã quem vai pregar? Presbítero Leandro, vem cá. Sobe aqui. É rápido, não demora não. Senão você não chega em Ferraz. Quem vai pregar? Tem cantina. Hoje é pastel da Dona Neuza. Ali em frente ao saquezão. Irmão, se você não comeu o pastel dela, irmão, eu vou dizer. Irmão, sabe que esse rapaz aqui? Ele foi meu ex-funcionário. Há quantos anos atrás? Fala o microfone. Vai. Senhor, meus irmãos. Era assim que eu tratava como era funcionário. Porque lá você podia mandar embora. A igreja não dá. Você mandar embora, Jesus te mata. Vai. Foi o que eu falei para ele. O que era mais difícil. Senta um pouquinho, é 2 minutos. O que era mais fácil na vida dele, que era mandar alguém embora. Deus deu o dom agora dele acolher. Né? Aí dele se não acolher. E como é que eu entrava na loja? Como é que era? Como é que eu entrava na loja? Fala pra ele, não é pra mim não, rapaz. Pensa no homem bravo. Eu acredito na transformação. Eu comecei a trabalhar com ele em 2001. Debaixo de oração, debaixo de consagração. E saímos de lá vendo a transformação. Quando estivemos aqui a primeira vez, que ele me falou assim, olha, eu estou dirigindo um trabalho. Nós viemos para testificar, para ver se era verdade. A minha esposa mesmo falou assim, olha, eu quero ir porque eu não acredito. Vem aqui, sobe aqui, esposa. Eu não acredito na transformação. Porque você não anda não? Você anda assim? Ele. Anda ou não? Ela veio aqui para ver se era verdade.
E Deus transformou. Irmão, eu era muito ruim. Hoje eu sou bonzinho. Glória eu era a muito Deus. ruim. Hoje, Eu sou bonzinho, valeu. hoje nós vemos Ô, João, eu sou bonzinho. o fruto da oração. Eu era ruim. Não desista de orar pelos seus. Como é que tinha você botava o louvor na loja, o que é que eu falava? Nós tínhamos um hábito de colocarmos louvor na empresa. 28 lojas. Ele é gerente de Ferraz Vasconcelos. O que é que eu falava? Colocava o louvor na loja. Olha Então, quando ele chegava bravo. Porque tinha um louvor na loja. Meu Deus. Bravo. E quantas das vezes ele não chegou de outra loja na unidade que eu estava e falava assim para mim, falou, eu vou mandar embora todos que dizem que estão dentro da loja, vou mandar embora. Aí eu falava, começa por mim. Não. Ele peitava, irmão. Ele peitava isso não. aqui, ó. Você não. Ele... E eu orava a Deus, Senhor, o porquê que eu não consigo sair dessa empresa? Por algumas vezes eu falei para ele, eu vou embora, eu quero ir embora. Você não vai. Ele pedia as contas, não dava. Meu Deus. E eu falava assim, se não tirar, eu não entro. Olha o que Deus faz em uma vida. Tem alguém difícil na tua família? Para um pouco aí. Olha para mim. Tem alguém que você fala assim, meu cunhado, segura que Jesus transforma. Porque eles oraram. A culpa foi deles e da minha mãe. Porque eu briguei muito com esses homens. Irmãos, olha, teve uma vez que eu fui fazer um serviço particular, dentro da empresa, mas particular para ele. E Deus me deu uma estratégia. Eu precisava entregar para ele, se eu não me engano, acho que era a média de 18 ou 20 volume. Vamos colocar 18. Eu precisava entregar para ele. Era a meta que ele tinha me passado. E no meio do caminho, Deus colocou no meu coração para mim entrar em uma livraria evangélica e comprar um exemplar de uma Bíblia. E eu coloquei na mesma, em uma embalagem. Deus está falando com alguém. Em uma embalagem semelhante a que eu precisava entregar para ele. Não deu certo no lugar onde nós tínhamos marcado. Ele falou, Leandro, vem para minha casa. Cheguei na porta do prédio dele, entreguei os volumes em que ele havia me pedido e um a mais que o Senhor havia me ordenado. Após eu entregar, entrei no meu carro e fui embora. No meio do caminho, ele me ligou. Leandro, tem alguma coisa errada, que tem um volume a mais. Eu falei, não, fica tranquilo, é seu. Mas eu não pedi, não era essa conta, mas é seu. E quando ele abriu, era um exemplar de uma Bíblia. E sabemos que tudo isso é fruto do trabalho, da oração, da dedicação, da vocação nossa com o Senhor. E aí um dia se passou o tempo e Senhor, eu quero sair de perto desse homem. Eu quero ir embora dessa empresa, eu não aguento mais ser perseguido. Homem, pelo amor de Deus. E olha, e eu vou te falar. E esse pequeno é que amanhã vai pregar. É misericórdia. Por isso que às vezes cuidar das coisas de Deus, na maioria das vezes, é muito difícil. Porque cuidar de uma loja, está aqui, ó. Eu nunca esperava ele estar aqui com a esposa. Então, como chama teu filho? Que ele é o Gustavo. É a segunda vez, ele veio no primeiro dia, você veio ou no segundo? Você veio eu quebrei até um copo quando eu vi ele. Eu vi. Ele era gerente da loja de Ferraz de Vasconcelos. Eu abri 6 lojas nessa cidade. Nós elegemos o vereador e o deputado estadual lá. Foi mesmo. Fabião. Então assim, o Bate, que fez do X, quando me viu aqui na reunião, disse: você vai abrir loja onde? Me chama para inaugurar. Eu falei, não, tem na rua 15 de novembro uma loja para você. Chama Catedral Palavra da Vida. Aí o Bate parou. O Bate é contratado do X. Então, quando Deus quer, Ele transforma. Não há ninguém que Ele não possa trazer. Você está olhando para um. Eu sou o pior daqui, irmão. Eu estou aprendendo todo dia. Eu nunca tive nem noção do que é estar na frente de um trabalho. Então todo dia o Senhor vai derramando uma porção, devagarinho. Mas uma coisa eu não aceito: não brinque com o altar. Porque eu já brinquei lá com as lojas. Eu já brinquei com o mundo. No altar não pode brincar. Na igreja não dá para brincar. Se tiver que brincar, brinca na rua. Mas não brinca com pessoas aqui. Não prepara alguma coisa para atacar pessoas, para julgar pessoas. Se não concordar, fala em 4 paredes. Nunca
nunca constrangi a vida dele. Nunca. Ele não concordava comigo. E trabalhou comigo quantos anos? Foi mais ou menos uns 10 anos. 10 anos. E não concordava comigo. Todo mundo tem o seu direito. Mas aqui é para adorar a Deus. Lá em cima é para lavar roupa suja. Mas aqui não. Aqui não. Você não precisa concordar comigo, mas você tem que concordar com Jesus. Amém? Pastor, só para finalizar. Fala rápido que o pessoal vai tem que voltar amanhã, senão não vem ninguém. Aí vem só eu e você. Você fala em Ferraz? Olha só. Até hoje, quando alguém me encontra, ainda pergunta o porquê que quando eu saí da empresa, por que quando você saiu da empresa, você não recebeu nada? Por que você não procurou seus direitos? Por que você não colocou a palavra comum, muito dita, né? Por que você não colocou no pau? E eu não fiz isso. Sentei na frente dele e falei, olha, eu não quero, não consigo e não posso mais trabalhar. Me manda embora. Fizemos um acordo e fui embora. Falei, o que você achar que eu tenho que receber, é o que você vai me pagar. E fomos embora. Quando hoje, né? Isso se passou quantos anos? 10 anos. Hoje vendo, né? O ministério, o trabalho que o Senhor tem na sua vida, a forma que Deus tem te usado, a forma em que Deus tem feito na sua vida, eu consigo responder para qualquer pessoa, aonde que está o pagamento de eu não ter colocado na justiça? Olha que coisa linda. O pagamento está aqui, ó. Glória a Deus. No joelho, no coração e aqui, ó, ao vivo e a cores, a presença do Senhor. 1.050 funcionários tinha a empresa, diretamente, indiretamente, 2.120 que fabricavam pra gente. 1.050 famílias, pessoas assim. Ele tomava conta de uns 70 na loja. Só na cidade dele tinha 4 lojas. Eu quis dizer isso por quê? Porque às vezes foi pregada aqui uma palavra de cavar, uma palavra direta do trono, não é dele. E às vezes você está com alguma coisa preenchendo seu coração. Eu tive que me despir, fazer um jejum de 3 anos para tirar a lama, para poder cavar. Porque se eu viesse daquele jeito que eu estou aqui, eu seria o mesmo. Ou a gente tira o preenchimento do coração, ou essa palavra que foi pregada não entra não. E não é culpa de Deus, é culpa nossa. Toda vez que eu erro, não é vocês que erram, sou eu que erro. Se tiver um errado aqui, sou eu, porque eu tenho que ouvir dele para passar para vocês. Então eu quero, o janeiro profético não é um janeiro de promessa, é um janeiro de presença de Deus. Promessa você pode comprar em uma caixinha lá na CPAD, em qualquer, na Antônio Conde Sazedas. Todo mundo tem promessa, mas quando você tem a presença, é diferente. Deus abençoe sua vida. Vamos ficar de pé, vamos embora. Glória a Deus. Danilo Leite, amanhã a banda Danilo Leite vai estar aí para adorar a Deus. E vamos, pela misericórdia, orar a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado, meu Deus. Que noite, que janeiro, meu Deus, profético, Pai. Meu Deus, esse aqui é inesquecível. Esse é o melhor, meu Deus, que já teve. Porque, Senhor, cada dia o Senhor está dando tesouros profundos. Você que está no Instagram, você que está do outro lado, sai desse quarto, venha para a rua 15 de novembro 67. Uma palavra vai te salvar. Foi que me salvou. Eu posso falar, eu tenho propriedade para falar. Um perdido que o Senhor teve misericórdia. Venha, Senhor, leva teu povo em paz para casa. Guarda a vida dos teus filhos. E dá um sábado abençoado ainda nessa noite. O telefone vai tocar. Em nome de Jesus, foi falado aqui. Levante suas mãos. Que a graça, que o grande amor de Deus, as doces consolações do Senhor estejam agora, hoje e para sempre. E a igreja que vai para o céu diz: Deus abençoe vocês. Miquel, vai Miquel. Vai Miquel. Vai banda. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a
guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã,